1998, o Vasco conquistava a Libertadores no ano do centenário. A taça, objeto de desejo de todos os clubes sul-americanos, foi mais uma vez levantada pelo gigante da colina. Isso porque 50 anos antes, no Chile, a América seria conquistada pela primeira vez. No final da década de 40, surgia a ideia de apontar o melhor time da América do Sul. Para isso, os dirigentes do Colo-Colo organizaram um torneio com os campeões nacionais do continente, num sistema de pontos corridos, em turno único. A competição contou com o apoio do presidente da Conmebol, Luiz Valenzuela. Ele estava diretamente relacionado com o evento, organizando, intervindo com as federações, por exemplo, o Vasco, como era a base da seleção brasileira, a seleção, a CBD à época, estava pressionando para que o Vasco voltasse para o Brasil e os seus jogadores fossem para a seleção brasileira, que iria iniciar um campeonato poucos dias depois do Sul-Americano. Então ele interviu para que o Vasco permanecesse. O Vasco permaneceu até o dia 14 de março, quando ele foi campeão, empatando com o River Plate. Além do Vasco, participaram do torneio o Colo-Colo do Chile, Litoral da Bolívia, Emelec do Equador, Municipal do Peru, Nacional do Uruguai e River Plate da Argentina. Mas por que o Vasco se ainda não existia uma competição nacional no Brasil? Primeiro, pela relevância da cidade do Rio de Janeiro a nível nacional, porque era a capital do Brasil. Segundo, não existia um campeonato nacional, mas o Campeonato Carioca era visto como o mais importante do Brasil. Outro motivo, o Vasco era a base da seleção brasileira. O já consagrado Expresso da Vitória contava com craques como Ademir e Barbosa, além do trio estrelado no meio-campo, Eli, Danilo e Jorge. Depois de vencer os 4 primeiros jogos e empatar com o Colo-Colo, o Vasco enfrentou na última e decisiva partida o River Plate. Conhecido na época como La Máquina e que tinha no elenco um tal de Di Stéfano. Eles tinham a La Máquina, o Vasco tinha o Expresso da Vitória, por influência dos resultados da seleção argentina e da seleção uruguaia. Nacional e River eram apontados como os grandes futuros que poderiam ser campeões. O Vasco, o Brasil ainda não tinha tantos resultados positivos a nível internacional. Então o palco estava armado para que o Vasco não seria campeão. Só que o Vasco foi. E nesse jogo, o Vasco jogou muito, foi prejudicado pela arbitragem. Por exemplo, teve um gol do Vasco que foi mal anulado. Isso tanto a crônica brasileira, esportiva brasileira, chilena, questiona que de fato o gol foi legal. E o River sucumbiu pela defesa do Vasco. A defesa do Vasco conseguiu segurar o River Plate. O ataque do Vasco foi efetivo, tanto que marcou o gol que foi invalidado. Era para o Vasco ter vencido aquele jogo, mas de qualquer forma ele não venceu, mas empatou e foi campeão invicto. Assim, no dia 14 de março de 1948, o Vasco conquistava o primeiro campeonato sul-americano de campeões. Jornais da época aclamavam a vitória do Brasil no exterior. Por que os jornais apontavam isso? Aí você vê a carência de títulos da seleção brasileira e de outros clubes a nível internacional e fora do Brasil. Para que não ficasse aquela ideia assim, só ganha porque está jogando em casa. Então, como havia toda aquela carência, o título do Vasco foi o primeiro de um clube brasileiro fora do Brasil. Inclusive, a própria seleção brasileira só seria campeã fora do Brasil em 52, num Pan-Americano. Em 96, o Vasco se mobilizou para tornar a conquista reconhecida pela entidade máxima do futebol sul-americano. Uma pesquisa realizada dentro do clube e um dossiê foi entregue para as autoridades da Conmebol. Primeiro partiu de reunir documentos aqui no clube, o que tinha, o que não tinha, mas a questão principal não era se o Vasco ganhou o campeonato, se teve o campeonato. Isso, evidentemente, todo mundo sabia que tinha acontecido o campeonato. Existiam muitos campeonatos desse nível naquela época, pequenos torneios, isso era comum. O problema e o que interessava para o clube era mostrar que o torneio de 48 tinha sido diferente dos outros. Foi mais um torneio realizado entre clubes no interior, na América. A ideia era mostrar que aquele torneio tinha um caráter oficial,
E tinha tido uma repercussão efetiva da conquista. Além de serem lindos, os troféus são lindos. Você tinha um de cada jogo, né? Você tinha diversos troféus. Você entregava um por partida. Então eles estavam aqui dentro da sala de troféus do Vasco meio dispersos. Então, vamos primeiro reunir os troféus, fotografar, botar onde é que eles estão, mostrar. Como consequência, além do reconhecimento formal, o clube disputou a Supercopa da Libertadores de 1997, competição que apenas os campeões do maior torneio da América do Sul tinham direito de participar. O Vasco entrou numa fase preliminar, junto com 2 clubes uruguaios, que foi o Nacional e o Peñarol, onde passavam 2 clubes para uma fase seguinte. E o Vasco terminou em primeiro nesse grupo, com 2 vitórias e 1 empate, teve apenas uma derrota fora de casa e avançou para a fase de grupos, sendo eliminado consequentemente na fase de grupos, terminando em segundo contra o River Plate. Veio esse jogo contra o River e infelizmente o Vasco foi derrotado. Tivemos 2 jogadores expulsos na época, o Felipe e o Edmundo. E foi uma arbitragem bem confusa, o Vasco acabou sofrendo uma derrota de 2-0, foi uma arbitragem bem confusa, o Vasco teve pênalti não marcado. E estava ali na arquibancada torcendo, vibrando muito. E mesmo o time com 9 ainda teve grandes chances de fazer gol, mas infelizmente não deu. O bom é que a nossa vingança veio no ano seguinte, lá no Monumental, né? Em 2013, o site da Conmebol fez uma referência à Copa vencida pelo Vasco na página dos títulos da Libertadores. Um capítulo histórico do único clube carioca bicampeão da América. É importante para o torcedor, aos poucos, compreender, se identificar com a história do clube, se identificar com o que este clube tem de diferente. É bacana ver como é que... Anos mais tarde, já profissional de história, eu estava no Chile, falei, agora eu vou... lembrei daquela pesquisinha, por acaso, o período que eu trabalho, também anos 40 e 50, fui lá pesquisando nos jornais, aí apareceu lá uma notícia, uma foto do Vasco. Falei, caramba, o Vasco de novo. Pois é, torneio de 48. Aí fui lá, a cobertura nos jornais chilenos também é impressionante. É muito bacana. E aí mostra como é que o impacto e a relevância do torneio. A Copa dos Campeões da América, que se tornou a Copa Libertadores da América, porque o nome inicial não era Copa Libertadores, ela surge num amadurecimento das federações, das confederações, a necessidade de você ter um campeonato que fosse regular e apontasse o campeão da América. É óbvio que eles se inspiraram no Sul-Americano de 1948. Os homens que ajudaram a organizar estavam ali, estavam presentes. E é esse campeonato que vai ser o precursor da Libertadores, porque a ideia-chave é apontar um campeão da América, um campeão continental. Essa é a ideia-chave. Qual foi o primeiro campeonato? O Campeonato Sul-Americano de 1948.